Salmo 91. Quem se inclui nessa oração? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para estarmos à sombra de alguém, naturalmente precisamos estar bem perto deste alguém. Nesta parte do Salmo 91, nós entendemos a ideia de intimidade, de proximidade, de estar junto com comunhão, porque a proteção que Deus oferece é para aqueles que estão junto dele, têm comunhão com ele. Como a gente se aproxima de Deus? É possível você estar longe de Deus, já que Ele está em todos os lugares? Deus diz que Ele é onipresente. Aqui diz, a sombra do Onipotente descansará. Se Ele é onipresente, não estão todos sobre a sua sombra? Não necessariamente, porque a onipresença de Deus não significa que a pessoa aceita as suas condições para que Ele interfira na sua vida. É muito importante que o ser humano tenha esse entendimento sobre algo sagrado que Deus deu ao ser humano, que nem ele interfere, que chama-se a própria vontade. Você recebeu uma vontade quando você nasceu. Você já recebeu uma vontade própria, e essa vontade só vem se desenvolvendo desde criança, e quando a pessoa atinge a adolescência, ela quer declarar independência da sua vontade. Esse processo é muito frustrante para a maioria dos pais, porque enquanto o filho é criança, nós praticamente controlamos a sua vida, o que ele come, veste, onde ele vai. Mas chega uma idade que ele começa a descobrir que ele tem vontade própria, e não é mais possível ter esse total controle. E assim como nós também nos frustramos com os nossos filhos quando estes não fazem a nossa vontade, Deus também é assim. Ele nos criou seres com vontade própria. Então, Ele, respeitando essa vontade própria, Ele não se impõe sobre ninguém, e muitas pessoas caem naquela pergunta famosa que diz: se Deus é bom e todo-poderoso, se Ele é um Deus onipotente, onipresente, e se Ele é bondoso, por que Ele permite o mal no mundo? Por que Ele permite o sofrimento de pessoas inocentes? Quando você entende que é incompatível a ideia de você ter liberdade de fazer o que você quiser e, ao mesmo tempo, ter um Deus que vai te proteger dessa liberdade, não existe como. Ou Ele te dá liberdade, ou Ele interfere na sua vida. Como as pessoas normalmente não querem a interferência de Deus, elas seguem a sua liberdade, e na sua liberdade, elas vão fazendo coisas que vão causando sofrimento a elas e a outras pessoas. Deus só interfere na vida do ser humano quando ele é convidado. Então, se você quer estar à sombra do Onipotente, você que tem que se fazer próximo de Deus, pela sua decisão de entregar a Ele a sua vontade, estar próximo de Deus, permitindo que Ele tenha acesso à sua vida, que Ele interfira na sua vida, permitindo não só nos momentos de perigo, nos momentos que você precisa de uma ajuda, mas em todos os momentos, então, a sombra do Onipotente descansará. Esta é a promessa de Deus para aqueles que habitam no seu esconderijo, e o Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note que nesses primeiros 2 versículos do Salmo 91, o salmista dá 4 atribuições a Deus. Primeiro, ele chama de Altíssimo. Não há ninguém mais alto do que Ele, não há nada acima de Deus, não há estrela, não há planeta e não há céu, escuridão, nada absolutamente, nada que seja mais alto do que Ele. É o verdadeiro Supremo Tribunal Celestial, não há ninguém acima dele. Então Deus não pode interferir na sua vontade, Deus não pode mentir, Deus não pode se contradizer. Ele não pode ir contra a sua própria lei. Então, o fato de ele ser onipotente não significa que ele vai sair fazendo coisas aleatoriamente, simplesmente porque ele pode. Quando o diabo falou para Jesus assim, lança-te, usando o Salmo 91, inclusive, lança-te daqui de cima lá embaixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Jesus podia fazer aquilo, ele podia, mas ele não fez, porque ele não faz exibicionismo. Deus não ficou ostentando o poder dele, se exibindo. Deus está sujeito às suas próprias leis, e essas leis ele respeita, e nós temos que estar enquadrados nestas leis para recebermos a sua ajuda também.
Não fique somente recitando palavras bonitas, porque elas são palavras verdadeiras e para que elas se cumpram na sua vida, você primeiro precisa cumprir as condições deste salmo. Se você gostou dessas dicas, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo motivacional e inspirador. Até a próxima!